Fala aí, pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, ao lado de Felipe Masmanian. E aí, galera, tudo certo? Início de semana, uma semana ruim para esse time aqui. Aliás, Masman, não é semana, né? A coisa tá ruim já faz um tempo. Já faz anos, a gente gravou recentemente um vídeo falando do Nenê e do Diego Souza, tratando de alguns números do ano passado. Hoje a gente vai explorar os números dessa temporada do São Paulo. O vídeo que a gente tratou, a gente chamou Perdendo o que já não tinha. Uhum. Uma capacidade ofensiva que a equipe já mostrava não ter no ano passado. Esses jogadores eram fundamentais para o time. O Nenê talvez até volte, né? A gente vai falar mais pra frente, talvez ele jogue na quarta-feira. Mas vamos agora para os números do São Paulo, que depois dessa derrota para o Palmeiras, os números bem preocupantes aqui. O São Paulo tem 38% de aproveitamento na temporada. É o pior entre todos os times da Série A. Não tem nenhum time que tem um aproveitamento de pontos tão baixo quanto o São Paulo. Isso a gente tá falando não pro Campeonato Paulista. Temporada inteira. Todos os jogos, você tá contando a classificação do Tadieres, isso. Exatamente. Aí a coisa piora. 0,92 gols marcados por jogo. Pior também entre os 20 times. Esse problema, essa fragilidade ofensiva que a gente tem destacado há tanto tempo do São Paulo, que permanece, não tem melhora. Eu posso te dar dois números de 2017 e 18. O São Paulo já foi nesses dois campeonatos brasileiros, 17 e 18, o 14º time de 20, que mais, ou no caso menos, né, 14º do ranking. Chutes certos, é o 14º. Tinham 13 times que chutavam mais bolas certas que o São Paulo. Ou seja, cara, a coisa não está acontecendo. Eu não sei como resolver isso, porque você assiste um jogo do São Paulo, ninguém cria nada. O Anthony, que é um menino que parece que tem, para voltar aqui para esse ano, eu assisti o jogo agora, o clássico, eu acho que esse menino tem muito talento. Só que ele foi desarmado uma vez a cada 2 toques na bola. Um número muito alto. Como é que você dá fluxo? Como é que você desafoga ofensivamente um time que é um moleque que rabisca, que vai para cima? Todo time tem que ter um cara assim. Mas tá com muito peso em cima dele também. E ele não tá conseguindo. Ele não tá conseguindo responder. Mas vamos voltar aqui. Nos gols marcados, São Paulo já não marcou gol em 7 dos 13 jogos. É o único dos times que já passou mais da metade dos jogos sem fazer gol. E aí lá atrás a situação também não é boa. É o terceiro pior. Só a Chapecoense e o Corinthians sofreram mais gols do que o São Paulo. O São Paulo tem uma média de 0,85 gols sofridos por jogo. Volta no dado, quantos jogos o São Paulo não marcou gol? 7 dos 13. 7 dos 13? Mais da metade. Eu lembro que na sexta partida do Paulista, o São Paulo tinha 2 jogos já sem dar um chute certo. 2 jogos em 6, os 6 primeiros, sem acertar um único chute no jogo. Quer dizer, olha... E aí esses números péssimos, eles refletem diretamente no índice Footstats. A gente estava fazendo o comparativo dos 20 times da Série A, aqui os times que a gente coleta 100% dos dados. É a menor pontuação também, 51 pontos por jogo, Botafogo próximo com 52, o Corinthians com 58, mas num viés de melhora que a gente tem destacado também, uma evolução. Fizemos um vídeo recente mostrando isso, né? Uma evolução que está bem aparente e o São Paulo não apresenta essa evolução. Esse mesmo índice que já detectou no ano passado pra gente que ia ser muito difícil brigar por título. É sempre bom repetir isso. O ano passado a gente falava. O São Paulo é líder, mas vai perder a liderança. Não tem como sustentar, o índice Footstats está muito baixo. Não chegou a liderar o índice Footstats em nenhum momento e terminou na 7ª posição do índice, ou seja, atrás do Atlético Paranaense. Se ficou em 6º na classificação real, na nossa classificação ficou em 7º. Aqui você está dizendo é um nível, é a média de pontuação. A média de pontuação por jogo, o São Paulo faz 51 pontos por jogo. Mas você já pode garantir, o Corinthians já está melhorando, o Inter já melhorou também. O Grêmio está bem desde o começo, o Campeonato Estadual é mais fraco, mas enfim, cara, você não vê, assistindo o jogo do São Paulo, uma possibilidade, hoje, pode ser que amanhã mude tudo, esse número melhorar. Exato, agora a gente vai aprofundar um pouco os números, as estatísticas mais específicas. A gente começa pelas ofensivas. Nas finalizações certas, São Paulo finaliza 3,8, abaixo de 4, marca muito baixa. A pior entre esses 12 times que a gente coleta também, a média fica em 5,3, para ver que está bem abaixo do nível médio dos outros times. A nossa faca de corte lá, 4 é ruim. Quando a gente fala 4, ruim. Então está em 3,8. A pontaria também é a pior, 38,7% é a média do campeonato. O São Paulo acerta só 32% dos chutes.
Se a gente pegar ainda os chutes de dentro da área, que são os chutes mais importantes, onde mais costuma sair gol, o São Paulo também é o pior dos 12, acerta só 34% dos chutes de dentro da área, uma marca muito baixa. Não está conseguindo chegar na área, nem tocando, nem de maneira alguma. É da onde você espera que a criação aconteça, né, Masman? E o São Paulo, cara, não tem... eu estou evitando aqui falar alguma coisa do Hernani, porque dá a impressão do Hernani que ele ainda não está em forma. Mas o físico dele ainda está deixando bem a desejar. Exato. Cara, mas ninguém consegue pensar ali? Tá complicado. Finalizações para fazer um gol, 12,8, quase 13 chutes para fazer um gol, é também o pior, a média fica na casa dos 8,7. Finalizações certas para fazer um gol, aquele número que o Zé falou que já era bem ruim nos últimos brasileiros, é muito ruim esse ano também, o pior dos 12, 4,2. Quer dizer, se o campeonato fosse de 12, comparação com o brasileiro, ele seria o 20º, o último, exatamente. Portanto. O ponto pior, é esse. O pior de todos. E, cara, só antes de você continuar, a gente já passou 10 rodadas, cara. Já tinha que estar acontecendo alguma coisa. A virada do ano de São Paulo, ruim, a ferradura continuou ruim, cara. Não aconteceu nada. Exatamente. Nas assistências para finalização, é o time que menos cria chances também coletivamente. Nas finalizações com assistência, é o único time que cria menos de 70% das suas chances com assistência, só 66,9%. Então quer dizer que o que o São Paulo está conseguindo finalizar, que já não é grande coisa, não tem criação coletiva. É o que tem menos criação coletiva. Então é um cara ou outro que está tentando, perde a paciência, vai lá e tenta resolver, é isso? Um cara que ainda pesa bastante aqui, para esse número não estar menor ainda, é o Nenê, que é o 14º em minutos do São Paulo, ele foi deixado um pouco de lado, mas mesmo assim ele é o cara com mais assistências para gol, o segundo cara com mais assistências para finalização, o cara com mais cruzamentos certos, que é uma marca que o São Paulo não está conseguindo acertar também, finaliza uma vez com origem em cruzamento a cada 9 cruzamentos só, é uma marca muito alta, uma das piores do Brasil também. E a minutagem dele é? O 14º em minutos. É do o cara elenco? Do elenco. Mas ele tá... E é o cara que mais criou chances Quer dizer, de gol alguém que o São Paulo talvez não conte, não sei, é um ponto de interrogação, tem esse peso ainda. A gente destacou o peso dele, do Diego Souza. O Diego Souza já foi embora, estreou dando assistência pelo Botafogo no Clássico. E o Nenê, não se sabe, talvez ele jogue na quarta-feira, vamos ver. Acerto de passes, o São Paulo é péssimo também, é o único abaixo dos 90%, 89,5%, é o pior dos 12. Explica passe, Masman, se você quiser eu explico, já que eu te interrompi. Pode explicar. O passe que a gente chama é o passe curto, não é um lançamento, não põe o outro jogador em corrida. Esse a gente chama de lançamento, que é a reposição do goleiro, que é o passe, enfim, que põe o cara em corrida. É o passe curto esse passe curto, o São Paulo é o único que acerta menos de 90%. E essa última estatística aqui, que é a quantidade de segundos que você precisa para perder a posse de bola. Ou seja, você pega a minutagem inteira, quantos minutos você ficou com a posse de bola. Em quanto tempo o seu adversário consegue recuperar ela de você? O São Paulo perde uma bola a cada 27 segundos. É a 10ª marca do campeonato, a 3ª pior. 27 segundos de bola correndo, vamos deixar claro, é sempre bom lembrar. Escanteio, lateral, falta, você não conta. De bola rolando, ele é um dos piores. Cara, ratifica o que eu falei do Antony. Exatamente, vai completamente ao encontro dessa informação. E São Paulino, e cara, de novo, eu acho que esse menino tem que ter todo o crédito da torcida, tem que olhar com carinho, tem que apostar nele. Mas o número dele ontem só tinha comparação com o do Centurion, cara. Que perdia bastante após também, era um jogador que tentava bastante pra frente. Cara, o Centurion era nulo em campo, não conseguia fazer nada, absolutamente nada. Certamente o Antony é melhor, mas olha só esse número. E se as marcas ofensivas são terríveis pro São Paulo, quando o adversário consegue chegar no gol do São Paulo, também está sendo muito preocupante e muito perigoso. Apesar do Arboleda... O Arboleda está fazendo uma grande temporada, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Tá trabalhando... A culpa não é inteira dele também, a gente estampa o Thiago Volpe aqui porque é o goleiro, é o cara que tem a função de fazer as defesas, mas essa culpa não é só dele. O São Paulo sofre 10 finalizações por jogo, essa marca não é tão ruim assim, é uma marca até que na média dos outros times. Não são exatamente essas azuis, 10 por jogo são 10 totais, né? Essas azuis são só as certas, que são 3,2 certas por jogo, é a 6ª marca entre os 12, então a gente vê que é uma marca que está lá na média mesmo. 31% de pontaria, o problema está em quantas... 31% de pontaria do rival. Do rival. Você impõe ao rival 31% de pontaria contra você. E essa marca até que é boa, é a 4ª pior pontaria dos rivais, ou seja, o São Paulo é o 4º melhor nesse aspecto, mas quando acertam o gol, a bola está entrando demais.
A cada 11,8 chutes no total, o São Paulo sofre um gol. E das bolas que acertam um gol a cada 3,7 só. É muito pouco você tomar um gol a cada menos de 4 finalizações. Se a gente cruza esse número aqui com a quantidade de chutes certos que o São Paulo sofre por jogo, esse 3,2, é uma diferença de 0,5 só. Ou seja, você vai tomar gol todo jogo, que é o que está acontecendo com o São Paulo. Esse raciocínio é muito bom. Ontem o Palmeiras não acertou finalização no primeiro tempo. O São Paulo fez um primeiro tempo que não agrediu, mas estava um jogo ali que podia dar qualquer coisa. Estava um jogo bem ruim, diga-se. E o Palmeiras, no terceiro chute, fez o gol. Exato. O terceiro chute certo entrou. Não está fugindo então, dessa marca. Entrou na média aqui. Teve jogo que a gente publicou nas nossas redes sociais até, que o São Paulo estava sofrendo essa marca a menos de 4 finalizações e não deu outra. Na quarta finalização sofreu gol. Foi assim contra o Tucumã na pré-Libertadores. Está sendo sempre assim. Nesse ponto, mas aquele chute de ontem era indefensável. Indefensável. Ponto, Carlos Eduardo acertou um chutaço. Ponto pro Carlos Eduardo. O goleiro não tem culpa nenhuma. Mas, de novo, o cobertor tá sempre curto, porque tinha que ter acontecido alguma coisa lá na frente, pô. Né? E nunca acontece. É o 14º time que mais chutou bolas certas nos últimos 2 brasileiros. É inadmissível para um time do tamanho de São Paulo. E com esse desempenho terrível do São Paulo nos números, o time está correndo o risco de nem passar para a próxima fase do Campeonato Paulista, de chegar na fase de mata-mata. A gente fez um levantamento aqui também. Desde 2012, o último título do São Paulo na Sul-Americana contra o Tigre. De todos os mata-matas que o time disputou, se classificou só em 52% deles. É a pior marca entre todos os times do Brasil. Mas aí a situação ainda piora, porque foram 23 classificações. Mas dessas 23, 11 foram em fases de quartas de final de Campeonato Paulista, a fase que o time está perigando nem passar, que é não sempre... pode ser considerado. Isso para o São Paulo não pode ser considerado que é sempre contra times do interior paulista. Ou em fases iniciais de Copa do Brasil, que você pega adversários mais fracos também. Então, 11 dessas 23 classificações em jogos menores. Se pegar o jogo grande, clássico, que é o que o torcedor tricolor tá querendo ver. Não, o São Paulino quer matar é esse jogo grande. Isso aí é que vai ter que acontecer. Enfim, o time precisa melhorar. Em clássicos, o desempenho muito ruim também. Na década inteira, 33% de aproveitamento. É o pior desempenho em clássicos de todos os times do Brasil. Então, essas marcas estão bem ruins mesmo. Torcedor de São Paulo, eu queria trazer notícias melhores. A gente está aqui para trazer números para vocês analisarem. A gente argumenta, mas vocês fiquem à vontade para argumentar, para comentar o vídeo. Continue apoiando o time. Futebol é isso, futebol é cíclico. O São Paulo logo vai ser campeão de novo. E assim o futebol caminha, mas, mano... Exatamente. É isso? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, comentar, mandar pra galera inteira aí, porque é bem importante. Isso pra nós é muito importante. Beleza? Um abraço pra vocês. Falou, tchau, tchau.